Às vezes, o que a gente precisa é entender como esse Mercúrio retrógrado vai reverberar na nossa vida. O conteúdo deste vídeo aborda a astrologia como uma ferramenta simbólica de autoconhecimento. Não se trata de uma prática psicológica, nem substitui acompanhamento com profissional da saúde mental. Em caso de persistência das dúvidas sobre os astros, um astrólogo deverá ser consultado. Bom, para começar, a gente precisa entender o que é o Mercúrio. O Mercúrio, ele é o planeta que está mais próximo à Terra e dentro da mitologia grega, ele representa Hermes, que era o mensageiro entre os deuses e os humanos. Então, ele era o principal deus relacionado à comunicação. E Mercúrio reverbera em nós na comunicação, nos meios de transporte, nos meios de comunicação. Ele vai estar muito ligado a redes sociais, a internet, a discussões, fala também sobre papéis, então documentos. E quando a gente pega ele e coloca no âmbito assim da família, ele vai estar falando sobre parentes, irmãos, e ele traz uma energia de Gêmeos, porque ele rege Gêmeos. Então, ele é aí o planeta que rege a nossa comunicação, é como a gente se expressa. Beleza. Aí a gente pega Mercúrio retrógrado. O que significa isso? Ele anda para trás? Não, ele fica mais lento e aí ocorre uma ilusão de ótica e parece que ele está andando para trás, mas na verdade ele só diminui o seu movimento. E isso gera o quê? Um olhar para as situações que a gente precisa entender que esta pausa que ele traz é necessária, porque às vezes a gente está naquela correria, naquela rotina louca, ansiedade, e muita coisa quando o Mercúrio chega, dá aquela parada e a gente fala, calma, tá bom, não vou olhar aqui, precisando ser olhado. E então nem sempre Mercúrio retrógrado é ruim. Na realidade, Mercúrio retrógrado é um convite para você revisar, repensar. E sim, tem o lado desafiador de Mercúrio, que é o quê? Ah, às vezes pode quebrar algum eletrodoméstico, algum eletrônico, atrasar voo, ter mais acidentes, tanto aéreos quanto rodoviários. É, quando você for assinar algum documento, revisa, olha de novo. Vai comprar alguma coisinha? Olha se o endereço está certo. Quando você for falar com alguém, veja realmente se a pessoa entendeu o que você está querendo dizer, porque sim, você vai falar A e a pessoa vai entender B. Porém, a gente vai para o outro lado, que às vezes situações que precisavam ser conversadas voltam. Ou pessoas que você não via há muito tempo, não falava há muito tempo, ressurgem. E Mercúrio retrógrado, você pode começar a sentir aí o impacto dele uma semana antes e até uma semana depois, porque é o pré-sombra e o pós-sombra, que é aquele período em que ele está iniciando para retrogradar e depois quando ele retorna a todos os graus que ele retrogradou. E agora a gente vai entender como vai ser esse Mercúrio retrógrado. Bom, para começar, Mercúrio ele vai iniciar o seu trajeto retrógrado no dia 9 de novembro, para ser exata, às 16h06. Ele vai começar aqui no signo de Sagitário, tá? No grau 6. E ele vai retrogradar até o signo de Escorpião. E ele vai terminar o seu trajeto retrógrado no dia 29 de novembro. Então, o que significa isso? Primeiro, a gente vai ter a passagem dele aqui no signo de Sagitário e depois vai ter a passagem no signo de Escorpião. Sagitário vai trazer assuntos relacionados à fé, à religião, a culturas diferentes, outras línguas, assuntos relacionados à filosofia, a viagens, viagens longas ou intercâmbio, ou universidade, pode ser até cursos superiores, não necessariamente só uma faculdade, uma pós, um doutorado. Então, todos esses assuntos vão estar sendo reverberados e pode falar também de alguma coisa relacionada à justiça, processos, enfim. E quando ele entra no período de Escorpião, vai falar do quê? Lá do nosso submundo, das nossas sombras, da nossa psique,
olhar aí para coisas que a gente precisa desapegar, tirar, limpar. E como a gente está falando de Mercúrio, que fala sobre a nossa comunicação, às vezes são coisas que a gente precisa falar, que está engasgado, ou coisas que ficaram mal resolvidas internamente. Às vezes a gente vai levar esse assunto para terapia, e nossa, você não falava disso há muito tempo. Então, todos esses assuntos relacionados aí, essas questões de sombras, e vai ser um período de morrer e renascer dentro aí da sua comunicação e entender o que precisa ser olhado. E quando a gente fala de escorpião, pode falar também sobre sexualidade, intimidade, vulnerabilidade, pode falar também do dinheiro compartilhado, tanto de casamento, sociedade, então processos, papéis, documentos, ou até como tá essa sua questão aí, às vezes financeira compartilhada, vai ser olhada aí nesse período, tá bom? Então, Mercúrio, ele vai aí até o dia 29 do 11 e ele vai até o grau 20, tá? De Escorpião. Depois ele vai fazer o movimento direto dele e ele vai repassar por esses pontos que ele foi retrógrado. Isso significa que você pode lidar com esses assuntos com outra perspectiva, com outro propósito, com outro olhar. Como esse Mercúrio retrógrado vai reverberar no seu mapa natal? Vamos lembrar que assim, a gente está com dois signos. A gente está com Sagitário e Escorpião. O que você vai fazer? Você vai pegar no seu mapa e aí você vai identificar onde está o grau 6 de Sagitário e até onde está o grau 20 de Escorpião. Então pode ser que pegue duas casas. Se pegar duas casas, você vai ter que ver tanto os assuntos da casa que eu vou falar e da outra casa, tá? E tá na minha casa 3 e 2. Então você vai escutar aí o período da casa 3 e 2. É, às vezes coincide de pegar uma mesma casa, e aí tudo bem. Casa 1, se você tem Sagitário aí no grau 6 na sua casa 1, e Escorpião, o que vai acontecer? Esse Mercúrio retrógrado vai estar falando muito sobre como você se coloca perante o mundo, quem é você, o seu ego, o seu eu, o seu ascendente, a sua máscara perante a sociedade. Então, talvez assuntos relacionados à sua fé, à sua religião, ou você começar a falar assim, nossa, preciso aprender uma língua nova, preciso me comunicar diferente. Então, vai passar aí por essa sua casa e na relação com o escorpião vai falar muito sobre você olhar para dentro, entender aí o que está pegando, o que precisa ser limpo, o que precisa ser falado, o que precisa ser exposto. Às vezes você não tá colocando quem você realmente é para fora, sabe? Quem é você, qual é o seu propósito. É, e Escorpião vai trazer isso para você liberar, para você limpar. E aí sim, voltar e falar assim: essa sou eu, ou esse sou eu. Bom, agora se você tem aí Sagitário na casa 2, vai falar muito sobre seu dinheiro. Então, vamos lá. Nossa, será que eu vou gastar com viagem? Às vezes você vai gastar mais com viagem, às vezes você vai falar assim, nossa, eu quero gastar com uma viagem. Nossa, eu quero viajar, quero, sei lá, investir num curso de línguas, quero fazer um curso tá relacionado aí a outra cultura. Então você vai focar aí em entender como você vai usar esses seus recursos. Ou, por exemplo, se você não tem uma viagem prevista, às vezes vai analisar e falar assim, nossa, eu quero viajar, então eu vou ter que guardar dinheiro. E aí, quando entra na parte de escorpião, vai falar muito do dinheiro compartilhado. Então, se você é casado, ou se você tem uma sociedade, ou se você não tem, às vezes começar a ter ideia de, nossa, acho que vou, sei lá, fazer uma sociedade, ou, nossa, acho que é o momento de juntar a minha vida financeira com a da minha parceira, ou com a do meu parceiro. Eu vou pegar aí nesses assuntos. Se você tem aí Sagitário, Escorpião na casa 3, vai falar muito sobre irmãos, viagens, comunicação. Então, Mercúrio vai estar passando aí em Sagitário, na casa da comunicação. Então, assim, vai pegar. Pode ser que assuntos relacionados aí a, do passado, a coisas do passado, ou primos, parentes, às vezes você visita alguém viaja até você, que é da sua família, que você não vê há muito tempo. E aí, quando entra na parte de escorpião,
vai falar muito sobre realmente você às vezes vomitar coisas que estavam aí guardadas e que você precisava colocar para fora. E também pode muito falar sobre como você está se expressando e será que isso está machucando os outros? Ou você está tendo uma comunicação não violenta? Então, o escorpião vai trazer às vezes algumas alfinetadas e pode ser que você repense a forma que você esteja se comunicando. Agora, se você tem Sagitário e Escorpião na casa 4, vai falar de família. Pode ser que role uma viagem para ir ver a família, ou nossa, vamos fazer uma viagem em família, ou como você vê aí toda a fé e a religião que a sua família depositou em você. E aí você vai para Escorpião, que vai falar sobre: será que é isso mesmo? Será que eu acredito em tudo que minha família me falou? Será que essa é a verdade que eu quero seguir? Então, pode ser aí que role alguma morte e renascimento em relação à sua família ascendente, a família que você veio. Agora, se você tem um Sagitário e Escorpião na sua casa 5, vai falar sobre criatividade, hobbies, filhos. E aí, Sagitário vai trazer o quê? Ai, normalmente, às vezes, uma criatividade muito grande. Só que aí, como tá Mercúrio retrógrado, pode ser que enrosque em alguma coisa em relação à criatividade. Ou, se você tem filhos, precise ter uma conversa com seus filhos mais séria. Ou algo que você precisava falar muito tempo. Ou role até alguma viagem, que você planeja alguma viagem com seus filhos ou para ver seus filhos. E se você pegar na parte, por exemplo, de hobbies, Mercúrio fala muito de comunicação, né? Como a gente já viu aqui no vídeo. E Sagitário vai falar do quê? Ah, de você estudar outras culturas, outras línguas. Então, às vezes você pode falar assim, nossa, tá faltando um hobby novo para mim, relacionado a entender outras culturas, outras línguas, começar a fazer uma dança diferente, uma dança asiática, só um tango da vida, sabe? Umas coisas assim que você se conecta com outras culturas que às vezes você sente que tá faltando. E aí na parte de escorpião vai trazer aí essas questões de às vezes você realmente olhar ou para questões de filhos que precisa morrer para novos comportamentos, novos padrões renascerem na relação com os seus filhos, em relação a hobbies. Dá uma limpa mesmo, fala assim, nossa, sabe aquela coisa que você comprou, sei lá, um kit de pintura que você nunca usou? Às vezes você vai pegar naquele momento, tá numa crise, vai lá e pinta. Então, resgatar aí coisas da sua criatividade. E também a gente fala de criança interior, tá? Então é um momento muito bom, principalmente quando a gente vai no período de escorpião, para olhar para sua criança interior e ver o que está ferido, o que precisa ser curado, para conseguir carregar ela com você e levar adiante, para conquistar os seus sonhos. Agora, se você tem Sagitário e Escorpião na casa 6, vai falar sobre a sua saúde, tá? E aí, o que a gente pensa? Ah, Sagitário vai, às vezes, deixando, sabe? Ah, deixa pra amanhã, meio que procrastina. E aí, Mercúrio retrógrado fala assim, vamos revisar isso? Vamos entender o que está acontecendo aqui, que eu preciso olhar pra minha saúde, que às vezes eu não tô olhando de uma forma tão legal, ou na minha rotina, ou no meu serviço. E aí, quando a gente vai para Escorpião, vai falar das mesmas coisas. Então, vai entrar numa profundeza um pouco maior e às vezes vai até para questões emocionais, da psique, entender como está a sua saúde mental, ou às vezes vem alguma crise, aquela catarse que você nem imaginava que estava lá e aí vem. Eu vou falar desses assuntos. Então, se você tem Sagitário na casa 7, Escorpião também vai falar sobre seus relacionamentos amorosos e parcerias. Dentro dos relacionamentos amorosos, Sagitário vai falar muito sobre vamos sair da zona de conforto, vamos viajar, vamos experimentar coisas novas. E aí, Mercúrio retrógrado vai trazer às vezes conversas e um olhar para você revisar. Será que vocês estão realmente se reinventando, saindo da rotina, criando estratégias para vocês se divertirem, sentirem aquela adrenalina, aquele prazer? Ou tá monótono, tá sem graça? Então, assim, Mercúrio vai pedir isso. E quando ele olha para isso, entra Escorpião. Pode gerar uma crise. Pode gerar, às vezes, aquele rompimento. E não necessariamente um rompimento real, mas um rompimento de padrão. Às vezes, aquela conversa desafiadora, que não é tão gostosa de ter, mas é necessária. Então,
vai estar pegando nisso em relação ao relacionamento. E aí, quando a gente fala de sociedade, é a mesma coisa. Se tem aí alguma questão de papel, de coisa jurídica, ou olhar alguma questão relacionada à sociedade em si, sabe? Ah, a gente está no momento agora de fechar uma sociedade, uma parceria, ou arrumar a questão de quanto cada um recebe. Então, este momento pode ser importante para vocês revisarem. Se der para assinar depois de Mercúrio retrógrado, melhor. Mas talvez esse seja o momento que ecloda e reverbere tudo isso. E quando vai para Escorpião, vai falar do dinheiro, tá? Então, com certeza, vai ter coisas aí relacionadas a papéis, a questão jurídica, mais o dinheiro. E também isso serve para a questão de relacionamentos amorosos, casamento. Então, se você está num período aí de casamento, ou, sei lá, você vai ser pedido em namoro, ou pedido em casamento, ou vai ter uma conta compartilhada, pode também reverberar aí nessas questões um pouquinho mais jurídicas, tá? Agora, se você tem Sagitário e Escorpião na sua casa 8, vai falar sobre seus recursos compartilhados. Então, seu dinheiro, que você divide, ou com a pessoa que você é casada, ou com a sua sociedade, com projetos. E também pode falar sobre a sua sexualidade, vulnerabilidade, intimidade, suas sombras. E Sagitário fala muito sobre fé. Então pode ser que nesse momento você entre em contato aí com lugares que às vezes você não acessava, você tinha medo, ou realmente aí era uma sombra sua e você pode iluminar esse lugar, colocar uma fé nisso, olhar de uma outra forma, de uma outra perspectiva, entender que, nossa, tá bom, se foi assim é porque tinha que ser, mas lá na alma, não de forma racional. E aí depois entra em Escorpião, que é o que fala o quê? Da casa 8, Escorpião é da casa 8. Então, vai falar muito sobre essa questão mesmo de como você se coloca na intimidade com o outro, como você coloca é, a sua vulnerabilidade quando você está num relacionamento, como é a sua sexualidade, como você se relaciona no sexo. E quando a gente fala do dinheiro, pode falar aí de questões jurídicas, pode falar de herança, pode falar dessa questão de assinar alguma coisa compartilhada, ou às vezes de um divórcio, e aí vem o dinheiro, ou você tem que assinar alguma papelada, ou dar alguma movimentada nessa questão aí jurídica. E na parte do casamento, né, do dinheiro aí do casal, também pode ser um período assim de análise, às vezes conversas, ou vamos, tá bom, fazer uma planilha aqui, vamos entender como é que a gente está gastando nosso dinheiro, o que a gente precisa fazer. Agora, se você tem Sagitário e Escorpião na sua casa 9, vai falar muito sobre novos horizontes, expansão, viagens, porque a casa 9 é Sagitário. Então, vai estar o quê? Vamos entender. Nossa, se tem alguma viagem, cuidado com os atrasos ou com mudança de voo. Isso já é geral para todo mundo, mas para você aí que tem Sagitário na casa 9 vai estar um pouquinho mais forte. Então, muito cuidado aí nessa relação das viagens mesmo. Pode ser que surja alguma viagem até que às vezes você estava postergando ou que você não queria ir, aí acontece essa viagem nesse momento. Rever até pessoas aí que você tem em outras cidades. Pode falar também sobre uma sensação assim de você querer ou começar algum curso, ou falar alguma coisa, colocar o seu conhecimento aí em prática. E quando a gente entra na parte de Escorpião, vai falar muito sobre você olhar para questões relacionadas às vezes à sua fé, coisas que não estão fazendo às vezes mais sentido para você, ou até mesmo se você for viajar nesse período, pode ser que você ressignifique alguma coisa interna com essa viagem, ou de alguma forma a fé traga um olhar, às vezes, para um luto que você viveu, e não necessariamente aquela pessoa foi embora desse plano, mas às vezes um luto de alguma situação, então você ressignifique isso, ou você olhe para isso e realmente dê voz a isso que está dentro de você. Agora, se você tem Sagitário e Escorpião na casa 10, vai falar sobre a sua carreira e a relação com o seu pai. Então, quando a gente pega na parte da carreira, pode ser aí que surja alguma coisa relacionada a trabalhar fora, ou viajar para fora a trabalho, ou se comunicar com alguém.
de fora, que não seja aí de onde você nasceu. E talvez até trabalhar sua comunicação de outra língua mesmo no seu trabalho. Ou às vezes receber uma oportunidade. Ou pensar fora da caixinha, como vai ser sua carreira, o que você quer, fazer planos, traçar planos. E aquele período que realmente dá uma lentidão para você poder executar isso. E aí, quando entra na parte de escorpião, pode falar realmente de uma transição de carreira, de uma morte e nascimento, de mudanças, de crises, de transformações, de entender tudo que tem que ir embora da sua carreira, que não faz mais sentido com a sua carreira, para o novo vir. E a mesma coisa para a relação com o seu pai. Então, pode ser aí que tenha alguma questão sobre viagens, viajar com o pai, ou viajar para ver o pai, ou alguma questão, às vezes até jurídica, porque a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, escorpião pode trazer alguma crise, alguma coisa a ser olhada, um segredo oculto que você descobre do seu pai, ou até da relação de vocês. Então, é um momento aí que às vezes a crise vem para ressignificar ou melhorar essa relação. Agora, na casa 11. Se você tem Sagitário e Escorpião na casa 11, vai falar sobre grupos sociais, amigos, a sociedade mesmo. Então, o Sagitário vai falar que às vezes você pode querer viajar com seus amigos, ou a viagem que você estava programando com seus amigos não vai rolar, ou dá aí algum desentendimento nessa viagem, ou pode até ser que atrase a viagem. E Escorpião vai falar às vezes sobre uma crise dentro aí da relação das amizades, então descobrir alguma coisa em relação às amizades, ou ter uma conversa com alguém que você precisava ter, ou até pensar e projetar em, sei lá, criar uma sociedade com uma amizade sua. Pode ser que seja isso também. A gente vai para a casa 12, a última casa do zodíaco. O que significa aí Sagitário e Escorpião na casa 12? Bom, a fé e a religião vão estar muito presentes nesse momento. Então, rever realmente o que você acredita, o que faz sentido, o que não faz. Quando você está aí de uma forma conectada com o universo, energia, Deus, o superior, como você quiser chamar, como que é isso? Sabe? Você está realmente colocando essa espiritualidade em prática? E não necessariamente significa você estar indo à igreja, centros, enfim, mas colocar a sua espiritualidade de dentro para fora. E aí, Escorpião vai trazer, às vezes, você se conectar mais com seus sonhos, ou entender prisões internas e externas que você estava, entender que realmente coisas precisam ser limpas, resolvidas, às vezes até coisas ancestrais, ou coisas que você trouxe do útero da sua mãe, que precisam ser limpas e renovadas para você transcender isso e realmente começar a ter uma nova vida de uma forma mais leve, menos dolorida. Então, vai ser dessa forma que vai reverberar. Bom, gente, Mercúrio retrógrado, ele causa um medo, ele causa um espanto, ele causa um desconforto. Porque sim, vão ter coisas que vão quebrar, vão ter coisas que vão dar pane, vão ter acidentes, podem ter até alguma catástrofe natural. Mas tudo isso serve para você olhar e falar, nossa, o que eu preciso olhar para minha vida? O que eu preciso melhorar? Então, por exemplo, se o seu computador quebra, é porque talvez você precisava trocar seu computador. Se a sua geladeira para de funcionar, é porque, putz, talvez realmente aquela geladeira já não estava mais funcionando, precisa melhorar. Então, entender o que Mercúrio está trazendo à tona, né, esse Mercúrio retrógrado, para você enxergar e falar assim, eu estou nesse momento para entender o que eu preciso melhorar, o que eu preciso resolver, o que eu preciso fazer, sabe? Então, nem sempre Mercúrio retrógrado é ruim, mas ele não é confortável, mas nenhuma mudança acontece no conforto. Então, para crescer, a gente precisa sentir às vezes aquele desconforto para a gente sair da nossa zona de conforto e rumo a uma nova casa.